Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Eu sou Fabiano Pereira e hoje eu tenho o prazer de conversar com um grupo muito especial ligado ao GESP, o Grupo de Extensão São Pedro. E o nosso primeiro convidado desta edição é o Ademir de Lucas, que é o coordenador do GESP. Olá, Ademir, obrigado por aceitar o convite para participar dessa edição do Estação Exalc. Tudo bem, tranquilo. Olá, pessoal. É um prazer para nós do GESP estar aqui na Estação Exalc, nesse podcast. Fala um pouquinho para a gente sobre o GESP, né? Primeiro, o que ele é, quais são os seus objetivos e como é que nasceu essa ideia? Bom, o GESP, ele nasce em 1989, quando um projeto do governo federal destinava recursos aos agricultores, a pequenos agricultores de vários municípios do Brasil. Então, a LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência na época, que era ligada à Presidência da República, destinou recursos aqui para Piracicaba, né, para a Regional de Piracicaba, no qual São Pedro fazia parte. E aí eles destinaram um recurso para esses agricultores, escolhidos pela Prefeitura e pela Legião Brasileira, e depois eles vieram à Exalc buscar apoio para apoiar esses agricultores. E na época, então, eu era recém-ingresso na Exalc, eu fui convidado pelo professor José Molina Filho, que era, na época, chefe do departamento do LESDA, de Economia, Administração e Sociologia. Eu trabalhava com ele e ele me convidou, então, para organizar esse trabalho. Então, nós começamos lá atrás, em 89. E, de cara, a gente viu que não é o papel da Exalc fazer extensão, né? Então, ela também faz extensão, mas não é a finalidade dela. O que tem que fazer extensão são os órgãos da assistência técnica, da Secretaria de Agricultura. E nós vimos que mas era uma oportunidade de a gente utilizar, né, uma forma de aprendizado e montar, então, um laboratório de vivência para os estudantes. Então, a partir de 89, final de 89, nós começamos a convidar alguns estudantes que nós conhecíamos, já que a gente trabalhava na área de extensão rural, para trabalhar, então, nesse trabalho. Então, desde 89, a gente já tinha, então, esse grupo formado. Então, o grupo já tem hoje 31 anos de existência. O objetivo principal era isso, era colocar esses estudantes em contato com uma realidade, né, desses pequenos agricultores. Porque a gente sabe que, embora a escola seja muito boa, tenha bastante prática, né, mas tem também muita coisa que os alunos não conseguem praticar. Então, nós instituímos que a gente iria uma vez por semana, né, semanalmente a gente ia trabalhar com esses produtores, e de lá para cá, de 89 até hoje, a gente tem ido quase que semanalmente. Agora, com a pandemia aí, a gente tem diminuído, né? Mas a gente tem tentado trabalhar com eles através de ações online, fazendo consultoria à distância, e de alguma forma tentando, né, ajudar os agricultores, mas muito mais que ajudar os agricultores, eu acredito que os estudantes aprendem. Né? Então, essa vivência dos estudantes no campo, né, traz para eles uma outra realidade. Então, eles vão para, eu acredito isso, e acho que os estudantes também têm me dito isso, eles vão para a sala de aula com uma outra visão. Então, quando o professor fala determinadas coisas, ele já tem uma experiência daquilo, então ele coloca em xeque, né, aquele conceito, aquela coisa que o professor está falando, com aquilo que ele viu. E aí, então, ele tem uma capacidade crítica, né, de puxar para cá, puxar para lá e ver o que é mais adequado, não é o correto, né, o que é mais adequado naquele momento. Que, às vezes, né, a falta de experiência que ele vai adquirir ao longo do tempo prejudica essa formação. Então, acho que os estudantes, nesse estágio, né, eu sempre falo isso, eles ganham maturidade. Uma outra característica do grupo, né, é que o grupo ele é autogestionário, ou seja, ele se faz autogestão.
Então, eu sou só o coordenador, né? Mas porque eu tenho a ligação, o vínculo, né, com a universidade. Mas é só esse vínculo que é usado, então, para condução, para requisições e tal. Mas a gestão é feita pelo grupo, né, semanalmente. Então, há divisões de tarefas, cada um faz aquilo que mais se adapta, né, e que tem mais capacidade, e vai, então, treinando as outras capacidades que ele ainda não tem. Acho que é um pouco isso. Então, é um grupo que tem uma característica diferente, né? Então, o nosso propósito não é levar informação, levar tecnologia, né? Ao contrário, a gente vai para aprender com o que os agricultores estão fazendo e, ao aprender o que eles estão fazendo, ver quais são as necessidades que eles têm. E a gente, então, não sabe dessas necessidades, né? Vem para a escola, estuda e volta lá. Então, a gente faz essa troca, né? De informações entre o campo científico da academia e o campo prático, né, da vida real dos agricultores. Acho que é Muito um pouco isso que é a visão do grupo. joia. Agora, e por que Grupo de Extensão São Pedro? Por que esse É, nome? porque, na, porque na verdade, quando a gente começou, a gente trabalhava em Piracicaba, Laranjal Paulista, Americana, São Pedro. Então, em cada um desses locais, eu tinha um grupo de estudantes. E como no grupo de São Pedro, né, então, o grupo de Americana chamava Ecoacra, né, que é hoje a Associação Comunitária Rural Alvorada Acra, que é a cooperativa deles. Então, aquele grupo também a gente trabalhou. Então, lá era o Ecoacra. Então, os estudantes do Ecoacra trabalhavam em Americana. Os estudantes que trabalhavam em Arara, os estudantes que trabalhavam em São Pedro. Então, a gente colocou o nome em função da localidade. Como a gente trabalhava em São Pedro, né, no município de São Pedro e numa localidade no Alto da Serra, então ficou Grupo de Extensão de São Pedro. Por isso, só que é GESP. Legal. Tá joia. E para falar um pouquinho sobre o impacto, né, da participação no grupo sobre a formação, nós recebemos agora 2 alunos da Exalc que fazem parte do GESP, que é o José Maria Tiene Barbosa, que é aluno de Engenharia Florestal, e a Ana Leme, que é aluna de Gestão Ambiental. Olá, pessoal, obrigado por aceitarem participar com a gente, junto com a Ademir, dessa edição do Estação Exalc. Olá. Olá, muito obrigado também. Eu queria saber agora de vocês dois, né, na leitura de vocês, qual é o impacto que essa participação no grupo tem sobre a formação de vocês, enquanto profissionais, mas de forma mais ampla, enquanto seres humanos. Como é que vocês avaliam isso e o que motivou vocês a se voluntariarem para participar do GESP? Começar pelo que me motivou, né, a participar do GESP foi justamente a interação diferente que acontece no grupo, a gestão horizontal, que exige uma capacidade de trabalho em grupo bem maior do que num grupo de gestão vertical. Não sei se falei vertical ou horizontal, o GESP é horizontal. E num grupo de gestão horizontal não tem ninguém superior a ninguém, tá todo mundo igual, todo mundo coordenando o grupo junto. No grupo vertical, alguém manda a ordem para um outro cargo inferior, desse jeito, assim. Né? E no GESP, não. E isso já, com a formação que tem dentro do grupo, sobre trabalho em grupo, já é um ponto muito bom e, pro lado profissional, é super importante. E o que me interessou, fora esse contato entre o grupo, é justamente a ida a São Pedro para visitar agricultores familiares. Então, nessas visitas práticas, a gente aprende junto com os produtores e consegue auxiliar eles em algumas coisas também. Então, aí, dentro da formação do grupo, a gente também aprende sobre a extensão rural, como funciona a agricultura familiar. Então, esses pontos a gente já aprende dando informação com o grupo. E, após essa vivência, né, no campo, durante as aulas da Exalc, a gente, pelo menos eu, vou para as aulas, já estou com a mentalidade que eu já vivenciei algumas situações, e durante os conceitos que os professores vão explicando, eu já fico mais prestando atenção e faço perguntas para esclarecer as minhas dúvidas, e já meio que tiro de letra alguns
assuntos relacionados a trabalhar com um pequeno produtor. Muito bom. E você, Ana? Então, eu acho que começar também pelo que me motivou, meio parecido com o do Zé, que foi essa coisa de estar indo até algum lugar. Então, eu tinha acabado de entrar na Exalc quando eu comecei, foi em 2018, e eu comecei a participar do GESP por um outro projeto, que é a parte de educação ambiental. Então, que a gente vai até a EMEB Iracibertoque, que é uma escola rural lá do Alto da Serra, e a gente dá aula de educação ambiental para as turmas do 1º ao 9º ano. E eu fui conhecer assim um dia, aí logo depois que eu fui conhecer, eu já comecei a participar. E eu acho que foi o que mais me cativou, assim, que eu sou de São Paulo, então não conhecia nada de nada, não sabia identificar um eucalipto, assim, e então é bem o que a Ademir falou de estar proporcionando essa vivência mesmo, de conhecer as coisas e entender como funciona no meio rural, né? E o que é muito interessante de trabalhar nessa escola é que os alunos, os estudantes, são filhos de agricultores, em sua grande maioria. Então, é bem isso. Eu ia lá para dar aula, mas eu acabava aprendendo muito mais do que ensinando para eles, com certeza. Aí, no ano passado, em 2019, eu comecei a participar dessa outra parte do projeto, que é com os produtores também. Porque como eu já conheci os filhos, eu falei, acho que vai ser legal também estar conhecendo os pais dessas crianças, né? E que aí é mais vivência ainda, né? Porque aí que vai para campo mesmo e é isso, entender a dinâmica deles, quais são as dificuldades, quais são as demandas. Acho que para mim é isso, por isso que eu tô 2 anos aí, que é essa coisa da vivência mesmo, experimentação de São Pedro e tudo mais. É por isso que eu gosto bastante, por isso que eu acho que é importante também, acho que me agregou muito. Além de que a gente foi para congresso também ano passado, da Unicamp, então acaba participando de outras atividades de extensão da Exalc pelo GESP, né, representando o grupo, então acho que os contatos, assim, o que a gente conhece é bem importante e interessante para a gente, como aluno. Muito legal. Para compreender um pouquinho melhor sobre isso, né, nós vamos conversar com uma egressa da Exalc de Engenharia Agronômica, que é a Maria Vitória Constantin Vasconcelos. Maria Vitória, obrigado por aceitar participar do Estação Exalc. Você está falando da onde, Maria Vitória? Olá, olá, eu estou falando hoje de Uberlândia, mas onde eu vivo hoje e trabalho é Rio Verde, Goiás. Goiás, em fazenda mesmo. Isso, sou agricultora e agrônoma, né, hoje. Joia. E por que você participou do GESP? O que te motivou a participar do GESP enquanto aluna da Exalc? E quais são os impactos que você vê práticos hoje no teu dia a dia? O que mais me motivou na época foi porque, eu venho de uma família de agricultores, né? E começando a estudar algumas matérias já no meu primeiro ano, eu via um distanciamento muito grande, eu sentia, né, entre o que eu aprendia nas aulas e o que era de fato vivenciado no campo. E então eu comecei, né, a procurar alguns estágios, a ver onde eu poderia ter um contato maior com esses agricultores. E no GESP eu encontrei uma possibilidade para isso. E aí, começando a trabalhar no GESP, foi muito interessante, porque aí várias questões assim foram esclarecidas para mim, como, por exemplo, como o Ademir falou antes, os 3 pilares, né, da pesquisa, ensino e extensão da universidade ficaram claros para mim, e como eles podem trabalhar juntos no GESP, eu percebi que isso é possível, principalmente em questão da extensão, que muitas vezes em outros estágios eu senti a extensão mais como uma difusão do conhecimento, e no GESP eu percebi que isso realmente pode acontecer sendo uma construção, né? E aí essas vivências, né, indo na serra, a gente aprendeu muito a como ouvir o agricultor, e isso é de suma importância no futuro, no mercado de trabalho, você saber ouvir e entender a realidade que você vai se inserir, independente de onde for, se for numa empresa, se for no campo. Então, aprender a ouvir e se colocar, né, colocar o que você aprendeu, o que você sabe, dentro, né, das demandas daquele lugar e construir algo novo, não apenas difundir o que você
aprendeu, né? Então, acho que isso foi muito rico de participar no GESP, com certeza foi um divisor de águas, assim, na minha vida, né, ter esse entendimento. Além de que com os agricultores você vê que é muito multidisciplinar, então não vou ter só o contato com a produção de leite, ou só com educação nas escolas, ou com produção de horta. Eu vou ter todas essas áreas do conhecimento juntas, integradas, com irrigação, com tudo. Eu posso, de alguma forma, aprofundar no que eu quero, e eu sentia dentro do grupo uma grande liberdade por ter essa outra forma de gestão, né, em que a gente faz parte da gestão do grupo, de chegar com uma demanda minha, eu tenho muito interesse de trabalhar com café, por exemplo. E tinha essa possibilidade de acontecer essas mudanças, assim, de foco, de eu buscar uma coisa que era mais do meu interesse e trabalhar com isso. Então foi muito legal, assim, é um estágio que eu recomendo demais, que eu tenho no meu coração e que foi essencial para a profissional que eu sou hoje. É isso. Muito, muito legal. Ademir, agora uma questão muito interessante, assim, para mim, que acompanha o trabalho de diversos grupos da Exalc, é o fato de que, diferentemente de alguns outros, né, que são muito específicos, muito ligados de forma muito específica a um curso ou outro, o GESP ele tem uma participação representativa de muitos cursos da Exalc, né? Como é que tu, como coordenador, avalia isso? Abre o microfone. Então, eu acho muito interessante por dois aspectos. Primeiro, que você sai um pouco da sua área de trabalho, né? Você faz economia, você faz administração, você faz agronomia, você faz floresta, aí é um campo específico. E quando você trabalha com um grupo que é multidisciplinar, que tem várias formações, você aprende a olhar de uma forma diferente. Então, o outro olha, porque cada um tem uma formação, uma especificidade. Então, quando você tem essa junção, gestão, economia, às vezes é mais difícil, mas economia também já apareceu, floresta, biologia, agronomia. Então, essa vivência entre os pares de diferentes formações dá a você uma formação mais ampla e dá também uma capacidade crítica de aceitar as diferenças. Porque a tendência da gente é meio que fazer assim, é assim, 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 assim. Então, eu tenho visto isso, né? E eu tenho, nesses 31 anos do grupo, eu tenho visto assim, né? Tem hora que o grupo está grande e tem bastante diversidade, tem hora que o grupo fica pequenininho e depois fica com menos diversidade, tem muitas dificuldades, tem crises, né? Então acho que essa diversidade faz com que você vença essas crises. Porque se é tudo muito, muito parecido ou tudo muito igual, fica muito fácil de você romper. Né? Não quero mais, briga e sai. Aí, quando você tem diversidade, você fala, peraí, mas eu não estou entendendo, mas por que ele está falando? Então, acho que essa diversidade cresce muito mais o pessoal, né, o interno da pessoa, porque ela fica com uma visão crítica muito mais apurada, e ela consegue ter sensibilidade de perceber as diferenças. Então, também aumenta um pouco a tolerância com relação ao outro, né? Eu posso ser muito bom nisso, mas eu não sou bom em tudo. E aí, então, essa tolerância tem nome. Então, acho que essa diversidade tem essa vantagem, né? Então, é meio que uma universidade mesmo, não é uma coisa estanque. Acho que o sentido da universidade, né? Eu sempre falo isso, que o GESP tem esse sentido da universidade, né? Do universo, do todo, né? Embora ele possa trabalhar com coisas específicas. Mas não é uma coisa específica vinda de alguém que mandou você fazer aquilo. Não, você é que vai decidir o que é que você quer fazer. Né? Que você quer realmente aprofundar o seu conhecimento, o grupo tem essa facilidade. Então, acho que a diversidade também tem um pouco essa vantagem que eu vejo, bastante grande lá no grupo. Legal. E o GESP está com um processo seletivo aberto, é isso mesmo? Sim. A gente tem uma característica no processo seletivo de não fazer, abre aspas, seleção. Né? O que a gente faz é, na verdade, um processo de inclusão. Então, o processo seletivo é um processo inclusivo, em que a gente apresenta para os interessantes ou para os novos que querem fazer parte do grupo qual é a nossa proposta, aí a gente faz umas etapas de aprendizagem, ele pode visitar junto,
e depois, então, se ele realmente se identifica, ele vai entrando no grupo automaticamente. E agora a gente está iniciando um processo de seleção. Hoje começa às 10 horas, nós temos uma apresentação, a primeira apresentação, uma segunda apresentação no dia 15, às 16 horas. É a primeira apresentação do grupo. Legal. Se você quiser saber mais informações, acompanhar a apresentação do grupo, você pode acessar o exalc.usp.br/boletim. Lá você vai encontrar o material de divulgação com os links. Essa apresentação vai acontecer pelo Google Meet, é isso, Ademir? Correto, é isso mesmo. E aí você pode participar, conhecer um pouco mais de perto esse trabalho muito legal que é feito pelo GESP, o Grupo de Extensão São Pedro. Eu quero agradecer mais uma vez a Ademir, José Maria, Ana, Maria Vitória, por aceitarem nosso convite nessa segunda-feira, em meio a essa situação inusitada de pandemia, para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho muito legal do GESP. Obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Agradeço também a você que acompanhou mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição do Estação Exalc. Um grande abraço e até lá. Tchau!